Olá, bem-vindo a mais um Pop Cultura. Você está me vendo, mas não está vendo o Julian. Por que será? Hoje você vai descobrir. Não agora. Acompanhe-nos. Você vai saber. Estamos aqui nessa noite, ou início de noite, com nossos queridos amigos para falar sobre games. A indústria dos games. A gente queria falar... a gente queria conversar sobre games. Só que aí vamos conversar o quê? Porque a gente tem que pegar algo que seja interessante para jogadores, quanto para curiosos e para quem não conhece. Então vamos falar sobre o Oscar dos games. Não, o Oscar dos games não, é muita coisa. É muita categoria, é muita coisa e é meio polêmico, né? Então vamos falar do quê? Vamos falar das gerações dos games. Pra gente estar discutindo um pouquinho sobre isso hoje, estamos aqui com o nosso amigo Fábio Bal. Pode dizer um boa noite pra galera? Boa noite. O Pavani. Boa noite todo mundo. E o Rafa. Boa noite. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as gerações dos games. Para quem não sabe, existem muitas gerações. O videogame se modificou muito e ele começou muito antes do que a gente imagina. Que a gente sempre pensa, pelo menos eu pensava na década de 80, 90, que é onde é que o cara está mais inserido, né? Mas os jogos eletrônicos já vieram bem antes disso. E vamos estar falando um pouquinho sobre cada geração para chegar no que a gente tem hoje, nesses jogos hoje que são praticamente filmes, né? Tanto é que já teve gente que falou para mim, tu não precisa nem jogar o jogo. Senta do lado de alguém que está jogando Não, é o The Last of Us também. Não, é aquele que fica matando os bichos que não precisa matar. Os titãs lá que não precisa matar. Shadow of Colossus e The Last of Us. Não precisa nem jogar o jogo. Senta do lado de alguém que tá jogando e fica assistindo, que tu vai ver que é legal, parece um filme. Para isso, já vou largar a pergunta para nossos queridos amigos. O que define o início e o fim de uma geração de consoles? Antes da gente começar a entrar em gerações. O início e o fim de uma geração, ela apresenta alguma coisa, uma mudança significativa, né? O que a gente tem visto desde o início, principalmente mudanças gráficas, né? Então, a cada geração a gente tem um grande salto. Hoje o que está acontecendo é que nós estamos num nível tão alto que vai chegar um momento que essa mudança vai ser menos sutil, né? Então isso é uma das mudanças de geração para geração. Outra mudança é quando alguma empresa decide inovar e trazer uma maneira diferente de se experimentar os jogos que a Nintendo fez com o Wii lá em 2005, 2006, fez de novo com o Switch. Então nem sempre eles se limitam a poder de hardware e gráficos, né? Às vezes é só algum plus a mais que eles têm uma ideia de fazer um console em cima. E isso começou quando? Vamos lá, agora para a primeira geração dos games. Bom, a primeira geração de games que a gente teve comercialmente para civil, né, se iniciou mais ou menos em 72, e sim, eu estou usando minha colinha no celular, porque eu não ia decorar isso de cabeça. Tá, mas como assim, jogos para civis? Porque assim, a primeira geração de videogames que a gente teve foram videogames 100% feitos para venda, para qualquer pessoa poder comprar e tudo normal, né? Porém, os primeiros jogos a serem feitos começou a acontecer antes de existirem os próprios videogames, né? O primeiro jogo que foi feito meio que por acaso, que foi o Pong. Ele, na verdade, foi feito numa feira de ciências, basicamente, onde o pessoal tinha feito um jogo de potenciômetro alimentando um osciloscópio, né? Osciloscópio, para quem não sabe, é um equipamento que mede ondas de eletricidade, né? Em qualquer componente ou numa rede, né, elétrica.
E aí com esse sisteminha de potenciômetro eles conseguiam variar essa tensão mostrada no osciloscópio e acabaram inventando Pong, né, jogando aquela linha para um lado e para o outro, né. Então isso aí se deu antes de existir os primeiros videogames, né. Aí isso aí é o ponto inicial, ponto zero dos videogames, se iniciou mais ou menos em 72, né. Que era basicamente você ficar rebatendo uma bola, né? Exatamente. Como o Pavani estava falando aqui já, né? Comercialmente surgiram antes, né? E depois surgiram os videogames, os Pongs para comercialmente. E aqui eu tenho um, por exemplo, para mostrar aqui que é o primeiro videogame feito pela Nintendo, né? O primeiro videogame da Nintendo era assim, para ter uma ideia, se jogava, não existia controle, né? O controle era o botãozinho, né? Um de cada lado aqui. E aí a bolinha batia para um lado para o outro, né? Por isso que é o legítimos Pong. E aqui também curiosidade, né? Já estou falando aqui os consoles que eu trouxe. Esse daqui é um videogame produzido pela Ford, Filk Ford, né? Que foi o primeiro videogame produzido no Brasil, né? Que está na caixa ainda. Então é bem curioso que é uma parceria entre Filk e Ford, né? Então a Ford já produziu videogame também, né? Foi o primeiro videogame nacional. Na época, por que foi produzido no Brasil? Por causa que na ditadura era proibido importar, né? Então a forma que o brasileiro achou de fazer foi criar um videogame nacional, né? Porque não tinha como importar, era proibido. E como deu pra ver pelo Pong, né, que era só um jogo onde tinham 2 pisquinhos e uma bolinha, nem sempre os videogames eles foram assim, cheios de cores e possibilidades. Tanto que o primeiro videogame que existiu, antes até da Nintendo, foi um que tu precisava colocar filtros ou uma espécie de película na frente da tua televisão, porque o videogame em si não era capaz de renderizar linhas nem nada do tipo. Então, cada vez que tu trocava de jogo, tu tinha que trocar a película da tua televisão para que seja o jogo que tu queria jogar. Basicamente nesse primeiro videogame você só controlava uma bolinha. Então simplesmente você pegava, colocava uma película na frente da TV com, digamos, 2 goleiras e aí você comandava a bolinha para fazer um gol no oponente. Ou então uma rede no meio para simular um jogo de tênis. Então era bem interessante, né? Você precisava de muita imaginação antigamente para jogar um videogame, né? Isso eu estava lembrando pelas imagens que tu pega, por exemplo, os cartuchos do Odyssey. As imagens ali assim, é um negócio pulando pra fora do cartucho. Aí quando você vai jogar, é só um negocinho... eu vou dar uma lida aqui nos comentários, tem uma imensidão de 3 comentários já. Primeiro, Catiúcia, minha esposa, dizendo boa noite, galera, boa noite. Super fã do Pop Culture. Ela perguntou qual a geração do Top Game, que ela jogou muito. O Top Game, o Fábio pode me corrigir, que ele tem um. Se eu não me engano, é da geração do Nintendo 8 bits. Ele é da terceira geração, né, de consoles. E, na verdade, o Top Game ele é um clone, né? Ele é um clone dos videogames da Nintendo. Exatamente, é isso aí. O High Top Game. Inclusive, teve muitos clones, né, da própria Nintendo. Clone do Atari, clone da Nintendo, teve muitos videogames, né? Então, aqui no Brasil a pirataria rolava solta no tempo do... Não é só de hoje. Não é quando começaram a ver DVD, por aí, já vinha antes, então. O Fábio disse, meu primo teve um telejogo no início dos anos 80. Foi um dos primeiros de aplicação comercial. Esse aqui, ó. Telejogo esse aqui. É o da Ford, né? Da Ford. Essa aqui é a caixinha original dele. Nossa, quantos anos? Deixa eu ver. Não. Esse da Ford ele é 77. Então essa caixa tem seus 40 e poucos anos. Mais velho que eu, né? Mais que eu também. Mais que todos aqui no recinto. Segunda geração, Guilherme, o que você tem para me dizer? Bom, vamos lá. A segunda geração de videogames, ela começou antes mesmo de acabar a primeira geração, no caso. É bem curioso, né, que na época,
como ainda era não era uma informação tão rápida, né, uma difusão tão grande assim de tecnologia, né, entre países, tudo. Então, alguns países recém estavam chegando os primeiros consoles, e alguns países, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, já estava começando a segunda geração de videogames, né? Então, a primeira geração, o último console lançado da primeira geração foi lançado em 78. E o primeiro da segunda geração foi lançado em 76, né? 2 anos antes de terminar a geração, né? E esses lançamentos dos novos videogames se devem, como a gente conversou antes, principalmente por causa da evolução, né, de tecnologia, né? Antes os videogames conseguiam só renderizar um pontinho no meio da tela, ou no máximo algumas linhas, algumas coisas, e na segunda geração já começou, né, a ter alguma diferenciação de cores, um cenário, né, montado com linhas e quadrados, né, alguma coisa mais já um pouco mais tecnológica, né? Já não precisava mais das películas para criar o cenário na televisão. Isso, na segunda geração já os videogames já renderizavam tudo o que precisava para jogar, né? O pessoal dá um retorno aí para questão do som. Melhorou? Melhorou? O que tu tem aí, Fábio, pra gente? Eu tenho aqui então da segunda geração, um dos mais conhecidos, né, que é o Atari. Atari. Agora me diz uma coisa, o Atari tinha algum jogo além do jogo do sapo? Tinha. Aqui nós temos inclusive o jogo do sapo aqui, né, o Frogger, tradicional, né? Mas nós tínhamos muitos jogos, né? O Atari teve... Eu lembro de eu ter jogado só o do sapinho, que tu tem que atravessar a rua, né? Mas nós tínhamos o Pac-Man, né? Famoso Pac-Man. Uhum. E aí tem uma coisa curiosa na segunda geração, já começa que aqui no Brasil começavam, não era piratear, né, era normal, mas que nem aqui tem Didi na Mina Encantada. Não sei se alguém que está assistindo aí jogava, né, mas era um jogo que fora do Brasil tinha outro nome, né, acho que dá para abrir ali e fica legal, né. Fora do Brasil tinha outro nome. Quando chegava no Brasil, os caras só mudavam o nome e vendia que nem água, né? Mas na verdade o jogo original era um jogo geralmente ruim, né? Então é uma curiosidade. Jogos do Magnavox, né? Segunda geração, concorrência bonita, né? Entre o Magnavox, que parece uma nave, isso aqui, um teclado, e o Atari, né? Os dois grandes concorrentes, né? Que venderam bastante no mundo inteiro, né? Magnavox depois ficou pra trás, depois a Atari faliu também, né? Assim, isso aqui na tela é o Didi na Mina Encantada. Eu tirei o som do notebook. Jogão, né? Pega as crianças de hoje em dia acostumadas a jogar Play 4 aí, e vem pra isso aí e não querem nem saber, né? Não, nem sabe o que é. Não sei se pega alguma coisa do som, mas acho que não. Mas olha a qualidade. E você olha a imagem do jogo. A imagem do jogo tá o Didi praticamente pulando pra fora É um troço louco, cara. Eles caprichavam no desenho, né? Caprichavam no desenho. A imagem... E aqui no YouTube tá mais bonito do que era na TV, porque a TV sempre tinha interferência, né? Pra ligar a anteninha atrás sempre dava problema. Era um saco pra ligar a antena. Um saco pra ligar a antena. Quem é do tempo da caixinha, tinha que ter trazido aquelas caixinhas de ligar na antena, que era o adaptadorzinho. Eu não sei se dá pra ver não dá pra ver muito bem. Mas o Odyssey, ele tinha uma alça pra você tirar o cartucho. Que o cartucho não era só tirar. Tu tinha que fazer uma forcinha. 3 pessoas e não deu certo. E o controle tá aqui, controlão gigante com um botão e uma alavanca. Eu lembro que assim, se você olhar aqui, você vai ver que tem um teclado, tá? Você vai achar estranho. Por que um teclado? Porque o Odyssey, ele tinha um jogo maravilhoso chamado Forca.
Aquele joguinho que você faz no papel lá, que você vai escreve uma palavra secreta, a pessoa vai errando, vai botando os pedaços da pessoa na forca, tinha no Odyssey e a gente jogava. Tinha que todo mundo sai da sala, fica um só para botar a palavra, porque tá passando a palavra na TV, né? E daí depois voltava e ia botando, a galera ia escolhendo as letras para tentar descobrir qual que era a palavra mágica. Nessa geração, tinha, além do jogo da forca, tinha o jogo da velha, né? Aí o cara fica pensando, comprar um videogame, que na época devia ser um rio de dinheiro, né? Pra jogar jogo da forca e jogo da velha, né? Aí calcula, né? Eu vou deixar a pergunta da galera aqui, então digam aí quais jogos vocês jogaram, que vocês gostavam de cada uma dessas gerações, ou qual foi o jogo preferido aí. O Rafael Pomina já falou que jogava Asteroids no Atari e Pac-Man. O Pac-Man, Space Invaders também, Pac-Man também teve pro Odyssey. Vamos partir para a terceira geração? Quem? É isso que eu ia perguntar agora. Quando saiu o primeiro Nintendo, foi na primeira geração já. Um fato curioso da Nintendo é que a Nintendo, antes de fabricar videogames, ela já fabricava jogos, só que no caso jogos de carta, né? Não me lembro agora o nome do jogo, do tipo de jogo que é, mas é um jogo bem comum lá no Japão e na China, né? Ele não é tão difundido pro nosso lado. Aí quando começou essa onda dos jogos, né, de videogames e tudo, alguma coisa mais eletrônica, eles migraram e, bom, a gente sabe o que aconteceu, né? Que até hoje toda geração tem pelo menos um videogame da Nintendo, né? Uhum. Tá, então a gente pode definir que a grande modificação da primeira para a segunda geração foi essa questão de botar cenário no jogo e cor. Isso, e não exatamente. ficar só a bolinha que pula para um lado para o outro. Isso aí. Eu, para acrescentar, eu diria que os cartuchos, né? Antes, Sim. na primeira geração, era um joguinho que tinha no videogame e tu não tinha. Era um jogo só, né? não tinha como trocar, né? Não tinha como trocar a maioria dos consoles ali. E na segunda já ficou massivo o uso do cartucho, né? Praticamente todos de segunda geração, que eu lembre, né? Tem uso do cartucho, né? E daí tu comprava os jogos à parte. E uma coisa assim curiosa também, que até o pessoal mais novo até pode estranhar, é que o cartucho ele também influenciava na qualidade do jogo, né, na qualidade gráfica ou de áudio, porque os cartuchos eles também tinham um sistema eletrônico interno que ajudava a ter uma melhoria, né, ter mais memória, poder ter mais uma música diferente, né, uma música mais elaborada, né, enquanto antes era limitado só o que cabia no videogame, né? Só o barulhinho. Isso aí. E, inclusive, principalmente nas gerações, nas últimas gerações ali dos videogames de cartucho, o videogame ele trabalhava tão em conjunto com o cartucho que tinha jogos que tinham assim, ó, um grande salto gráfico e de potência, né, só por causa do cartucho, né, o videogame é como se fosse hoje em dia a gente pegar duas gerações diferentes e o que muda na verdade é só o cartucho, né, o videogame ser o mesmo. Tá, agora que estamos falando disso, que se inserir os cartuchos, eu quero saber se é verdade. Eu sempre acreditei que é verdade e pra mim sempre funcionou assoprar o cartucho do Super Nintendo. E quando assoprar não funcionava, era uma lambidinha. A lambidinha já é meio extrema, né? Meio complicado. É bem polêmico, né? Eu acho que isso é um dos... Vai ter briga aí, né? Mas pra mim funcionou, sempre funcionou. Quem é colecionador e cuida bem dos cartuchos hoje já não faz mais, né? Mas quem jogava Super Nintendo, por exemplo, né? Que era o mais problemático, sabe que alguma vez na vida fez, né? De assoprar. E funcionava. Funcionava por quê? Porque tu tirava a poeira, né? Só que funcionava se tu soprasse, né? Mas muitas vezes uns cuspiam, né? E aí o negócio começava a oxidar e depois ficava cada vez pior, né? Então tu botar a saliva ali no contato do cartucho vai oxidando, com o tempo vai ficando cada vez pior de ligar, né? Então hoje eu uso limpa-contato, né? Mas antigamente não tinha, antigamente não tinha, né? Era no sopro mesmo, ou no cuspe. Na terceira geração, o que a gente tem então?
Bom, vamos lá. A terceira geração, assim, é considerada por muitas pessoas, assim, a geração que teve um maior, assim, salto de tecnologia comparado com as gerações anteriores, né? Terceira geração, ela começou em 83 e já começou com os videogames mais populares aí que a gente tem de antigamente, né? Que é o primeiro Nintendo 8 bits, né? O primeiro Game Boy, né, um dos primeiros videogames portáteis assim difundidos no mundo inteiro, né? Antes já existia alguns casos de videogames portáteis, né? Só que já era bem mais complicado de chegar em todos os locais do mundo, né? Tanto que aqui para nós no Brasil nem chegou a ser vendido as primeiras edições, né? E então, nessa geração a gente teve assim um salto principalmente gráfico, né, muito grande comparado com as gerações antigas, né? Já não era só mais aquele sisteminha de linhas e bolinhas que, né, a gente está olhando ali na tela, né? Já era formado cenários completos, né, com árvore, casas, personagens bem diferenciados, né? A roupa dos braços e a cabeça, né? Então ele teve um salto gráfico muito grande, né? Uma verdadeira revolução mesmo, né? E não só isso, né? Porque a partir dessa geração começou a aparecer jogos que davam valor ao enredo, né? Começou a nascer algumas grandes franquias que existem até hoje, como The Legend of Zelda, Super Mario, todas nasceram nessa geração já, né? Exatamente, né? Nos videogames antecessores a esses, né? A gente teve muitos videojogos mesmo, né? Que você comprava ele, aí na caixinha vinha no manualzinho vinha a história do jogo. E aí você ia lá, tinha que ler a história dele, ver aquele negócio sensacional e ir lá para meia dúzia de risquinho na tela depois, né? E ter que imaginar aquilo que a gente leu, né? Aí nos próximos jogos, né, daí da terceira geração pra frente, né, já tinha as caixinhas de diálogos, né, com a história, com os personagens conversando, né, com um locutor, né, falando o que tá acontecendo. Legends of Zelda já sai na terceira geração ou entra na quarta? Não, o primeiro Legend of Zelda foi pro Nintendo 8 bits. Na verdade, ele já veio com o Famicom japonês, né? Que na verdade é a mesma coisa que o 8 bits que veio para nós aqui. Ele tem algumas diferenciações, né? Ele é um pouco mais, digamos, antiquado, né? O som do videogame saía no próprio controle, né? Ele não ia o som para TV, né? Então ele saiu o som no próprio controle. Já o 8 bits chegou até nós aqui, ele já tinha algumas evoluções comparados com o Famicom japonês, né? E é nessa época que surgiu o primeiro Legend of Zelda. O primeiro Mario também foi nessa geração. Que ano mais ou menos, tem ideia? O primeiro Legend of Zelda acho que foi em 85. Dá uma olhadinha aí. Não, a minha dúvida principal é quantos Legend of Zelda existem hoje? Fazem ideia? Olha, se eu não me engano, é mais de 20. Mais de 20. Porque assim, ó, na verdade o Legend of Zelda ele é um caso bem curioso, né, no meio dos jogos, porque ele não segue uma linha, né, de 86. de sequências, né, 86, isso. 21 de fevereiro de 86, o primeiro. É que assim, o primeiro Zelda, ele não é, na verdade o segundo Zelda, ele não é uma sequência do primeiro, e o terceiro também não é uma sequência dos antecessores, né, eles têm uma linha temporal bem diferente, né, tanto que tem até algumas pessoas que dizem que o personagem principal, né, que é o Link, e não é o Zelda, o Não personagem é o Zelda. principal. É importante ressaltar. Tem muita pessoa que diz que, na verdade, os jogos do Zelda são em tempos completamente diferentes, em reinos completamente diferentes, e que, na verdade, o Link ele é uma entidade que em todos os, digamos, dimensões ou reinos existe essa entidade que é o herói, né, que ajuda a salvar tudo, né? Então é bem legal, né? Isso aqui é uma das principais coisas da entrada da terceira geração, então, ou não? Exatamente. Antes disso, dificilmente tinha linhas de texto. Alguns jogos, no máximo, tinha um manualzinho ali que dizia história e no final aparecia fim. Era basicamente isso, né?
O que mais a gente tem aí na terceira geração? A luva é de qual geração? Isso aqui é da terceira geração também, ó. É um grande inovação, né? O pessoal achando que Cyberpunk é a inovação de ficar trocando peças do corpo, você já podia usar em 1900 e... Aí já não... Por ano já não sei, Vamos né? descobrir Na aqui. verdade não é da minha época, né? Dá pra pegar ali, mas uma das inovações, né? A Nintendo sempre foi inovadora, né? E continua sendo, né? Então essa inovação às vezes trazem coisas boas e às vezes trazem coisas que viram um fracasso, né? E essa luva aqui foi uma das coisas que foi um fracasso mundial, né? Porque na verdade não serve pra muita coisa, né? Tem uns 2, 3 jogos pra utilizar e é uma bobagem. Isso me lembra Uma do bobagem. Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! Ele botava as cartas aqui, né? E Mais ou menos. É, Mas que é legal né? Mas não serve pra muita coisa. Isso é uma coisa que eu achava muito legal nas gerações antigas de videogames, é que eles tentavam inventar alguma coisa nova para ter um diferencial dos concorrentes e assim, eles viajavam completamente, né? Eles iam para tudo quanto é lado, faziam luvas, faziam... O primeiro óculos de realidade virtual é dessa geração, da terceira geração, na verdade, de videogames. O pessoal acha que é uma coisa mais nova, mas não. O Virtual Boy, né? Virtual Boy. Isso, o Virtual Boy da Nintendo, que foi o primeiro videogame que na verdade era realidade virtual, foi lançado nessa época, mais ou menos. Ele era ele nem era um acessório, ele era um videogame à parte do próprio Nintendo 8-bits, né? Que você tinha um pedestalzinho, que você tinha como se fosse um capacete, que você apoiava a cara nele e aí ele passava a imagem ali, né? Era uma mini TVzinha, né? Então aí você vê que nessa época eles conseguiam viajar muito, né? E para tentar muita coisa nova, né? E muita coisa não deu certo nesse meio. Esse, inclusive, foi um que não deu muito certo, porque era uma cor meio... Não tinha muita cor, né? Era meio avermelhado. Um jogo bem quadradão, imagina, realidade virtual. E diz que dava dor de cabeça, né? O cara jogava 10 minutos lá, depois não aguentava mais, né? Hoje, os atuais, alguns ainda nas primeiras vezes têm dor de cabeça. Imagina os antigos, que era, né, a cor era forte, né? Até dá para abrir ali para mostrar, se tiver depois. Mas é bem curioso. É Virtual Boy. Só para o pessoal conhecer. Esse daí eu não... É difícil, bem difícil, raro de conseguir, né? Foi vendido muito pouco. E a Nintendo também, o Pavani deve lembrar, tem o robozinho também, lembra? Do Rob. Robozinho. Vamos ver um joguinho da realidade virtual antigo aí, ó. Isso daí, na verdade, ele passava uma telinha minúscula, mais ou menos do tamanho de um celular que era hoje em dia, que a gente enfiava a cara dentro e ficava olhando. O que tinha que fazer no jogo? Alguém sabe da história? Nunca joguei. Assim, ó, na verdade teve alguns jogos, né, que veio ali, principalmente jogos do Mario, né, Mario Tênis, mais ou menos dessa época. Foi feito como se fosse algumas cópias, né, dos jogos do Mario para esse videogame aí, que no caso você usava o mesmo controle do videogame convencional, você plugava ali nele e controlava, né. Na verdade, a inovação ali não tinha nenhuma, né? A única coisa é que você pegava, em vez de transferir a imagem para a TV e jogar, você jogava direto nele, né? Mas inovação aí a gente tem também do próprio gráfico, né? Na verdade, aí ele tá bonito, né? Tá bem bonito. Tá. Ele tá bonito aí. É complicado a gente ter uma noção hoje em dia de como que era o gráfico assim mostrando, né, na TV, porque a maioria dos casos eles têm que fazer uma adaptação, né, para capturar essa imagem, tudo, e os equipamentos que fazem essa captura de imagem, ele melhora a qualidade da imagem, né? Mas olhando assim, ele era basicamente o Mario Bros. Isso, esse daí no caso é o jogo do Wario, que é o... Wario? O Mario invertido, né, o inimigo do Mario, um deles, né? O que mais a gente tem de importante aí na terceira? Na terceira geração aí que também, né, na segunda não tinha, mas surgiram vários acessórios, um deles era a pistola aquela, né?
Pistola de matar Isso. patinho tradicional. Isso, acho que, começou- acho que é legal comentar, Eu né? joguei essa aí no Dynavision, No mas, Dynavision. mas eu não sei se essa pistola não é antes. Não, o Dynavision, na verdade, é um clone É. do Atari. Ah, agora Ele faz é o sentido. clone Tipo, o de um dos Dynavision Ataris, surgiu né? na época depois, né? Porque ele é um clone, né? É, que na verdade, assim, ó, o Dynavision ele é um clone do Atari da segunda geração. Isso. Assim, o Atari, na segunda geração, ele lançou 3 consoles, né? É que o Dynavision tem vários, né? Isso também. Tem vários, Mas né? o primeiro, O primeiro, no caso, né? né? Mas esse que tinha a pistolinha dele ele já devia ser... É, que na verdade Mais novo. já tinha, se eu não me engano, no último Atari da segunda geração, no 5200, eu acho que eu já tinha pistola, né? Que aí, no caso, é o Dynavision é o clone dele, né? Aqui Então, tem até a fita aqui, ó, do Pavanha, né? Não essa aqui, do Patinho, né? isso aí. Tradicional Patinho, né? Matar os patinhos Ele com a vinha pistola, junto com o próprio Mario, né? Ele Vinha vinha junto com o dividido Mario. na fita, né? Então, tinha na do Mario. Nintendo e no Dynavision. Aqui no Brasil o que mais vendia acho que era o Dynavision, porque era mais barato, né? Era um clone. É, eu joguei no Dynavision esse aqui. De tu... Esse aí, do Patinho. Só que assim, ó, a minha Tradicional. dúvida é o que fazia. O que dizia pra onde é que tava atirando? Porque assim, ó, tá, beleza, tu aponta pra TV, mas a TV não tem nenhum receptor pra dizer onde é que tá apontando na TV. Funcionava só nas TV de tubo, né? Nas TV de tubo Assim, ó, funcionava. se você olhar na própria imagem que está aparecendo aí na TV, quando ele acerta o pato, você vê que a tela pisca, certo? Quando essa tela pisca, a imagem toda fica preta e só o quadradinho em volta do pato fica branco. E a pistola tinha um receptor de luz. Então, quando você estava apontando para a tela, atirava, esse receptor ligava e ele piscava a tela. E aí, se você estava mirando para onde estava o pato certinho, ele recebia essa luz. Não era tão preciso, né? Mas funcionava. Que até a gente brinca, né? Muito que esse foi o primeiro jeito da gente roubar nos jogos, né? O pessoal só pegava, ficava mirando para a luz do teto da casa e ficava atirando e sempre acertava o pato, né? Porque ele pegava qualquer tipo de luminosidade, né? Fazia literalmente o contrário dos controles hoje, né? Porque tem os controles mais recentes, eles têm o sensorzinho. Mas daí, em vez de fazer ele faz o processo inverso, né? É o próprio controle que verifica se está no lugar certo. É isso Em vez de aí. ser um videogame. Hoje a gente já tem alguns consoles que tem a câmerazinha, né? Que você liga no videogame, na TV, que ele pega o sinal do controle, né? É bem o contrário. Antes da gente ir pra quarta geração, agora teve uma infinidade de mais 2 comentários. Do Rafael Pomina dizendo a Nintendo fabricava cartas de baralho tradicionais japonesas no início. Imagina só a visão do cara. É tipo Silvio Santos, né? O cara vendia caneta e virou no que é hoje, né? E o Thielion disse a tecnologia usada para as pistolas era fascinante. Quarta geração, pessoal. Só antes de ir para a quarta geração, um fato curioso aí que chega até a ser um mito aí na história da Nintendo é que, na verdade, o pessoal da Nintendo não era tão visionário assim. Porque disse, né, a história que um dia tinha um zelador que cuidava do prédio lá, que era a Nintendo, né, que era a sede da Nintendo ali, que fazia as cartas, tudo. Que ele tinha um bom relacionamento com todo mundo lá dentro, era simpático, tudo. E um dia tava um cara lá, alguém com um cargo maior dentro ali da empresa, né? Tava conversando com ele e ele falou, né? E esse negócio aí de videogames, por que a gente não... Por que vocês não pegam e vão para essa área também, já que vocês trabalham com jogos, né? E aí esse superior dele ali ficou pensando e deu a ideia para as outras pessoas que mandavam mais lá na empresa, né? E eles resolveram apostar. E se diz, né, que nessa história eles, quando começaram a fazer muito sucesso, né, que a Nintendo, nas primeiras gerações, assim, dominou muito o mercado, né? Eles fizeram muita revolução, muita coisa nova, né? E aí diz que em homenagem a esse funcionário que deu a ideia para eles botaram o nome do personagem clássico deles, do personagem do zelador, que era o Mario. Que inclusive dizem que foi a inspiração, porque ele era o zelador, cuidava de tudo, ele usava um macacão, tinha um bigodinho, e aí falaram principalmente que uma das inspirações do Mario foi esse cara aí, né, uma homenagem pra ele, né. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né, mas é difundido em muitos locais do mundo que essa história é real, né.
É interessante lembrar que, para quem não sabe, o Mario surgiu não no jogo do Mario, né? O primeiro aparecimento do Mario é no Donkey Kong, na verdade, né? Exatamente. O primeiro jogo ali da aparição dele, na verdade, nem dizia que o nome dele era Mario, tanto que muitas pessoas nem sabem que ele era Mario. E muita gente também nem sabe que o jogo era do Donkey Kong, né? Muita gente acha que o jogo era do Mario, mas na verdade não. Era o Donkey Kong, né? Que ficava em cima, ele raptava a princesa, subia em cima da torre e o Mario ia tentar salvar a princesa, né? De cima da torre. Bom, então vamos agora para a quarta geração. A quarta geração de videogames, ela se iniciou em 87. E aí que, digamos, o negócio começou a pegar fogo mesmo, né? Porque aí a gente... Aí virou loucura. Isso, aí a gente teve o início das gerações ali que veio o Mega Drive, né? O Sega CD, o Super Nintendo, né? O Super Nintendo é um dos videogames mais vendidos, né? Qual foi o primeiro videogame a sair com CD? O primeiro videogame a sair com CD, na verdade, ele não foi um videogame que saiu com CD. Que no caso é esse carinha aqui, né? Esse carinha nosso que a gente tem aqui em mãos. Ele foi um videogame lançado, né, na quarta geração. Ele era com fita. E quando foi lançado o Sega Multisystem, né, que ficou conhecido como Sega CD, eles pensaram que era um videogame completamente novo, né? Eles tiveram a ideia de transformar esse cara aqui também num console que rodava CDs, né? Que aí você pegava e plugava do lado dele, ele tem algumas conexões embaixo, que você plugava nele um acessório que lia CDs, né? Então, antes mesmo de sair, o próprio Sega CD, eles já tiveram essa sacada, né? E lógico que tinha espionagem entre empresas e tudo. E aí, quando viram que o outro tava para lançar alguma coisa do tipo de CD, eles vieram e lançaram assim direto, né? Nessa época também é bem curioso que a gente tem bastante diferenciação de videogames entre países, né? Antes já existia isso, que nem o Famicom japonês e o Nintendo 8-bits, mas começou muito a ter agora em mais localidades, né? No Japão tinha um videogame, nos Estados Unidos tinha o mesmo videogame, só que diferente, a carcaça, a construção dele. E aí aqui no Brasil a gente tinha os clones, né? Que se aproveitavam de toda a eletrônica deles, né? A mesma tecnologia de eletrônica e só copiavam pro Ou tinha as fitas também, né? O Super Nintendo eu sei que tinha muita fita que não era lançada pela Nintendo que funcionava nos videogames da Nintendo. Principalmente nessa época começou, né, a popularização dos computadores, assim, mais para uso civil, né? Que antes os computadores era só basicamente em empresas que tinham, né? E aí começou a ter um pouco mais uso civil os computadores, né? E aí o pessoal conseguia ler essas fitas dentro do computador e conseguiam modificar alguns sprites, algumas coisas, né? Tanto que tem alguns jogos da Nintendo que eles conseguiam fazer quase uma cópia para um outro videogame, né? Um outro da Sega ou vice-versa, né? Entrando ali na pirataria, né, que tu comentou, um dos mais famosos piratas aqui é o de futebol, né, do Super Nintendo. E aí tinha vários, tinha o Campeonato Brasileiro 96, esse aqui é o Ronaldinho Soccer 97. Só que na verdade era a mesma coisa do que o Campeonato Brasileiro 96, né? Os caras mudavam O 96 era o que tinha aquela narração grande jogada. Grande jogada, forte bomba. Olha, Joguei falta, muito. hein? Joguei muito futebol, gente, nessa época. Esse era o melhor do futebol da época, não tinha pra bater, né? Daí tinha também, né, dos piratas bem famosos, Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, na verdade, o original era outro, era o Nigel Mansell, acho que era. E aí no Brasil eles transformaram com Ayrton Senna, mudaram a parte de entrada ali, pra dizer que era pra vender mais, na verdade, né? E nessa quarta geração também a gente começou a ter a queda de uma das grandes empresas, né, que foi a Atari, né? Que nessa quarta geração eles não conseguiram acompanhar a concorrência, seguiram um caminho ali um pouco errado, né? E acabaram ficando bem para trás e começou a decair muito a empresa, né? Tanto que da quinta geração em diante o Atari ele era basicamente insignificante, né, comparado com os outros. Uma que também começou a cair, não que caiu de vez nessa, mas que teve os indícios foi a própria Sega, né? Com o lançamento do
do CD ali Mais foi pro final da foi, geração, né? foi o primeiro erro que eles cometeram e depois Porque alguns outros sucederam. No começo ali a briga era bonita, né? Entre Nintendo e Sega, né? Inclusive foi um dos fatores que fez que essa geração, pra mim, fosse uma das melhores. Eu comecei nela, então sou suspeito de falar, né? Meu primeiro videogame foi esse Mega Drive ali, né? E depois o segundo foi um Super Nintendo. Mas essa possibilidade de concorrência que possibilitou as empresas investir, criarem, buscarem jogos cada vez melhores, né? Então essa geração foi bem importante, bem forte. Uma coisa que atenua bastante essa competitividade que tinha entre a Nintendo e Sega era que nos próprios comerciais, especialmente a Sega ficava alfinetando a Nintendo, né? Eu colocava na propaganda, na cara dura mesmo, o videogame deles, comparava, dizia, olha só, o nosso é melhor, não sei o que lá. Antigamente podia tudo, né? Era bem liberado. E o interessante, assim, que os primeiros erros da SEGA, né, nessa geração, foi que a principal diferença, né, desse carinha aqui, que é o Mega Drive, né, pro Nintendo, na verdade não era nem questão de jogos, de qualidade, tudo. Era que, assim, o Nintendo, ele era muito mais caro que o Sega, né, na época. O Mega Drive, por ser produzido aqui no Brasil, ele foi licenciado pela Tectoy, né? Ele foi licenciado pela Tectoy e produzido pela própria Tectoy aqui no Brasil. E então o custo dele na época chegava a ser 4 vezes mais barato que o Nintendo, né? Então essa era uma grande diferença, né? E aí uma das primeiras apostas que eles fizeram de inovação, né, que foi no caso o CD, era uma tecnologia muito cara para a época, né? Hoje parece ser banal pra gente, né? A gente vai lá e compra um CD super baratinho, né? Mas para a época era uma tecnologia assim que era para poucos, né? Então isso acabou tornando o Sega caro. E aí, entre o Sega e o Nintendo, que já tinha aquela fama, né, de ser o videogame de rico, né, um negócio outro nível, né, o pessoal acabou preferindo ir pra Nintendo, né, do que continuar na Sega, né, que subiu o seu preço, né. E isso daí foi um dos primeiros erros dele que impactou bastante, né, no futuro da empresa. Acrescentando ali o Pavani, né, a Sega produzida pela Tectoy no Brasil, né, mais pra frente, não no início do console, mas o Super Nintendo também, né? Ele começou a ser nacional com a Gradiente, né? Então a Gradiente é bem curiosa a história, porque a Gradiente que fazia o Phantom System, né? O Phantom System era um clone do Nintendinho, né? Um clone ilegal. E se pegar a história lá, eles chegaram a um acordo que a Gradiente ia produzir o Super Nintendo. Então foi um acordo que eles fizeram com muita conversa, né? Então hoje em dia nem agora tá oficial no Brasil, né? Mas demorou tempo, né? Demorou muito tempo. E assim, o que mostra a capacidade do povo brasileiro, né? O que principalmente fez a Nintendo tentar fazer um acordo aqui com eles para lançar oficialmente aqui no Brasil, né? Foi que o nosso clone aqui do Nintendo, ele usava tanto as fitas do Nintendo americano quanto as fitas do Nintendo japonês, que tinha diferença na época, né? Eles tinham algumas diferenças de tecnologia que fazia com que um não conseguisse funcionar o do outro, né? Ele mudava a quantidade de pinos na fita, né? E o nosso lia os dois. Então isso daí foi uma das coisas que mais influenciou, né, na Nintendo pensar em tirar isso fora do mercado, né? Porque o pessoal às vezes tinha dinheiro para comprar o Nintendo e ficava, mas eu vou comprar aquele ali que roda as fitas do Nintendo e roda as fitas do Nintendo outro de fora também, né? Então facilita, né? Eu voltei aqui uma imagem do Donkey Kong porque o Guilherme Tombesi tava comentando, top, hein, gurizada, parabéns. Lembrando que o primeiro nome do Mario no Donkey Kong era Jumpman. É bem no estilo de Dinamina, esse Donkey Kong. É um pouquinho mais bonito, mas é a mesma coisa, né? Mas a temática mesmo, ó. Isso, o Didi tinha uma picareta, ele tem uma marreta do Chapolin aqui para quebrar as coisas. Bem mesmo estilo mesmo. E o as Rafael cores já eram a mesma, ó. Azul, vermelho. Azul e aí a gente vê bem a diferença, né? Porque o Mario ali, você vê bem a roupinha dele, vermelho e azul, né? A pele dele clarinha, né? Tudo, a gente consegue ver bem a diferença, né? Desse comparado com o antecessor dele, né? De Dinamina.
Que não era de dinamina, né? Que não era de dinamina. Virou de dinamina quando veio pro Brasil. Assim como tem a Turma da Mônica, né? Da SEGA também, que era outra coisa nos Estados Unidos, né? O Rafael Pomina comentou, se não me engano, o primeiro de CD foi da Philips, ou não? Aí me pegou, eu não me recordo direito Quem que tanto produziu? assim. Não foi o 3DO? Não sei. Aí é muita coisa, muita coisa. A gente, assim, tá citando pouca coisa, né? Mas... principalmente Sega, Nintendo, os mais conhecidos, assim, né? Atari e tudo. Mas, assim, ó, a gente teve... nas primeiras gerações ali, mais de 10 consoles lançados, né? Era muita coisa mesmo que veio e que ou era muito caro ou não teve tanta repercussão no mundo inteiro, né? Então acabou ficando só em certas localidades, que isso acontecia muito, principalmente nos Estados Unidos, assim, que é um país grande, que os estados são bem divididos, né, com próprias leis e tudo, né, acabava sendo lançado um videogame de um lado do país e do outro videogame. E às vezes nem chegava a ter essa troca de informação, né, entre os compradores, né. Vamos indo para a quinta geração? Quem que puxa aí quinta geração? Vamos lá, então, a quinta geração. Quinta geração acho que é a mais... uma das principais gerações de videogames aí, pelo menos aqui no Brasil, né? Que a gente teve o nosso grandiosíssimo Play 1, que foi, acho que, o videogame mais pirateado da história. Inclusive, um dos fatos do Play 1 ter feito sucesso na maioria dos países um pouco mais pobres, né? Foi o fato dele ser muito fácil de ser... desbloqueado. Na verdade, ele nem precisava ser desbloqueado, né? Era só ter o CD pirata, né? Os videogames antigamente ele era bem complicado de fazer essa parte eletrônica da fita funcionar no videogame, né? Como ele tinha realmente uma parte eletrônica, né? Qualquer coisinha que você fizesse ali que ficasse diferente da fita original, o videogame já não conseguia ler, né? Ele já bloqueava, né? Já não deixava ler. E o Play 1 já, no caso, ele teve uma participação muito grande aí no mercado com essa nova tecnologia quase, né, do CD, e que era muito fácil de ser pirateado, né? Isso daí é um fato, a própria... Pessoas jogando o Resident Evil e eu nunca tive coragem de jogar, só olhava, e daí eu ia pra casa e de noite eu sonhava, tinha pesadelo que eu estava sendo comido por zumbis. Até que um dia eu resolvi jogar, olha só, vamos experimentar. Não consegui fazer nada no jogo. Eu morri pro primeiro zumbi. Eu acordei ali, uns carros de polícia ali, daí tem uns fogos, umas coisas em volta e o primeiro zumbi já me matou. Mais de uma vez, eu fiquei meia hora tentando sair disso e não consegui. Uma coisa assim, que vale ressaltar desses videogames mais antigos é que o nível de dificuldade deles, assim, era muito grande da maioria dos jogos. Lógico, tinha jogos mais infantis, né, com um nível de dificuldade já mais tranquilo, né, mas a gente tinha alguns jogos que realmente eram muito difíceis, eram bem complicadinhos, principalmente pro pessoal aqui na verdade, de fora dos Estados Unidos, né, e de alguns lugares da Europa ali, que os jogos basicamente eram só em inglês, né? Pouquíssimos jogos tinham traduções para as linguagens. Na verdade, no Play 1 ali já começou, né, o sistema de salvamento, mas as gerações antigas a gente não tinha nem como salvar o jogo, né? Alguns jogos tinham alguns passwords, né, que a gente
que quem é mais antigo conhece, que conforme a gente passava as fases, no final dela dava um código que se a gente inserisse no menu do jogo, a gente ia direto para aquela fase seguinte. Deixa eu ver se eu li o seu pensamento. Top Gear 3000. Exatamente. Tinha no Super Nintendo, né, alguns cartuchos que tu conseguia salvar, mas o Top Gear 3000 era uma sacanagem, porque tu perdia, né, tu anotava todo o password ali, e quando tu ia botar de novo dava errado, né? Porque as letrinhas eram tão pequenas na TV pequena, né, que tu tinha que começar tudo do zero, né? Numa sacanagem. Mas no Super Nintendo tinha as fitas, né, que salvavam, tinha o Mario, tinha o Donkey Kong, né? Então era o específico dentro da fase que podia salvar. Isso, exatamente. A PlayStation inseriu o saudoso memory card, né? Memory card. O memory card foi um divisor de águas, né, na vida de todo mundo. Comprava o console e ficava morrendo porque não tinha memory card, aí tu tinha que ou terminar o jogo num dia só ou deixar ligado. E aí foi, né, o surgimento da Sony, né? E há um pouquinho da baixa do Nintendo, né? Que decidiu continuar com o cartucho, né? O último console de cartucho da Nintendo, né? Ali dá pra ver um 64 ali, Pikachu. Então ali que começou eles apostaram numa coisa que já estava ultrapassada, né? Então ali vendeu menos que o Play, né? Um fato bem curioso é que o pessoal aí mais novo provavelmente não vai saber que a culpa de existir o PlayStation 1 foi da Nintendo, né? A Nintendo contratou a Sony na época para fazer um videogame. Como a Sony já tinha começado a crescer muito no mercado, principalmente por causa dos Discman, né, e essa tecnologia de CDs que na época eles eram um dos precursores, né? A Nintendo contratou eles para eles trabalharem juntos e fazer um videogame com CD, né? E acabou que ali no meio a parceria deles meio que não deu certo, eles brigaram, se separaram e a Sony pensou, por que não? Vamos para esse mercado. E aí eles pegaram isso que eles já tinham começado a desenvolver e lançaram um Play 1. E a Nintendo foi querer ser um pouco teimosa e continuou na linha dos cartuchos, né? O que quem conhece a história dos jogos sabe que foi um grande erro, né, da Nintendo, pois os cartuchos começaram a ficar muito ultrapassados, ter muita limitação, principalmente de espaço, né? E os jogos ali dessa geração já começaram com músicas mais elaboradas, né? Não era aquele som 8 bits, né? Só as notinhas separadas, já começaram a ter música mesmo, né? Alguns jogos já tinham falas, né? E no caso do PlayStation, o CD ele tinha muito mais espaço que a fita, né? E acabou que a Nintendo ficou para trás, né? A gente pega às vezes jogos que lançaram para os dois videogames e no caso da Nintendo acabou tendo alguns cortes, né? Ou fases a menos, ou linhas de diálogos dos personagens cortadas completamente, músicas que não tem, né? Então você consegue já perceber uma grande diferenciação, né, nessas tecnologias, né? Acho que a Nintendo só não ficou mais para trás do PlayStation nessa geração por causa que ele contava com bons nomes, né? Mario, Zelda, Donkey Kong, já tinha um nome a zelar, né? Mas se não... Aí surgiram bons jogos também, né? No 64, como 007, né? Que era inovação também. Isso daí também é um fato curioso, né? Porque no início a gente falou, né? Que principalmente... O que diferenciava as gerações era o nível de tecnologia, né, inserida nos videogames, né? E um fato curioso é que o PlayStation, se não fosse pela tecnologia que eles conseguiram inserir nos CDs, né, ele até daria para ser considerado um videogame de uma geração anterior. Porque o Nintendo 64, como o nome já diz, ele já tem um sistema baseado em 64 bits, né? Ele teoricamente tem um poder, né, muito maior do que o PlayStation 1, que ele ainda é baseado em tecnologia 32 bits, né? Igual os videogames da geração antiga, né? Que nem o Super Nintendo, né, e tudo. E ainda assim, por causa do CD, conseguir... armazenar mais memória, tudo, eles conseguiram livrar, né, essa potência extra do videogame pro CD, né? Então acabou
tendo uma potência basicamente igual a do videogame com uma tecnologia maior, né? Bom, então vamos para a sexta geração. Só antes de ir para a sexta geração, a quinta geração começou a queda da Nintendo, né? Com algumas decisões erradas, né, dela. E a Atari acabou pregando o último prego, né, do caixão com o Atari Jaguar, né? Que foi uma decisão completamente errada que eles fizeram, com um videogame completamente ultrapassado comparado com os concorrentes e extremamente caro, né? E aí esse foi assim o videogame que fez eles acabarem mesmo, tanto que é é o último videogame assim lançado deles em todas as gerações, né? A partir daí eles tiveram alguns lançamentos em gerações esporádicas, mas nada tão impactante e nem tendo a mesma linha de sequência igual aos anteriores, né? E na sexta, por sua vez, foi o falecimento da SEGA. Isso, exatamente. No caso da quinta geração, a SEGA ainda veio forte com o Sega Saturn. Era um videogame excelente, só que como a Sony veio muito forte com o Play 1, acabou tirando um pouco o foco dessas outras marcas que ainda tinham uma tecnologia um pouco ultrapassada com cartuchos, né? Então acabou tendo esse problema, principalmente para a SEGA e para a Nintendo, né? Mas como a Nintendo era muito grande, ela ainda conseguiu se manter. Agora a SEGA e a Atari já não ficaram muito bem no mercado. A Atari saiu na quinta geração e aí na sexta geração a SEGA ainda tentou, mas também não conseguiu manter, né, contra os concorrentes deles, né? E é bom mencionar que, na verdade, o Dreamcast, né, que foi o último da SEGA, ele, na verdade, não vendeu mal. O primeiro ano dele foi muito promissor e parecia que a SEGA ia voltar. Só que daí, no ano seguinte, lançou o PlayStation 2. E daí ele afundou de vez. Exatamente. Na verdade, a partir da quinta geração, tirando a Atari, né, que foi um pouco incompetente mesmo, a partir da sexta geração, todas as empresas vieram com videogames muito fortes, né? O próprio Dreamcast, né? A Nintendo veio com o GameCube, esse carinha aqui, que também agregou muita tecnologia e já é com CD tudo. A Microsoft lançou o primeiro videogame dela no Xbox, também veio muito forte no mercado. O problema é que esses videogames, eles, apesar de serem excelentes, eles foram completamente ofuscados pelo PlayStation 2, né? O PlayStation 2 ele veio no mercado aí de uma maneira absurda, com preço competitivo, uma tecnologia muito boa e realmente assim foi uma revolução assim no mercado extraordinária, né? O Rafael Pomina tá falando aqui que a maior tristeza dele foi pedir um PlayStation e ganhar um Polystation. Quem não passou por essa aí? Eu não passei, ainda bem, mas... Eu também não passei por essa. Fiquei no Super Nintendo, mas não ia pro Polystation. E o Guilherme Tombesi disse o Phantom era para ser um clone do Atari 7800. Inclusive tem o mesmo design. Eu acho que nessa sexta geração, por mais que a Nintendo tentou baixar um pouco o ego, deu pra ver que eles ainda não aceitaram 100%, né? Porque o PlayStation 2 já veio com o DVD, que é uma mídia mais comum, e a Nintendo foi lá e usou esse disquinho menor, né? Eles chamam de UMD, né? É uma unidade de disco que eles inventaram, que por mais que pareça um disco igual aos outros, só que um pouquinho menor, né? Ele é um pouco mais compacto. Ele é uma tecnologia completamente diferente. Assim, se você pegar ele encaixa num leitor de CD normal, só que ele não lê. Até se você colocar num próprio computador, ele também não consegue ler, né? Ele muda a tecnologia do laser, que faz a leitura do CD, então ele foi feito exclusivamente para Nintendo e só Nintendo tinha esse domínio de tecnologia, não passou para ninguém também se interessou porque não viu vantagem nele e aí acabou sendo mais um errinho dela aí, né? Um dos motivos que o GameCube ficou ofuscado, né? Nessa geração. Uma das formas, né, de diminuir a pirataria, né, esse sistema, porque não conseguia piratear tão facilmente, né? E foi bom pra eles que não tinha pirataria, mas ao mesmo tempo vendeu menos videogame também, né? Mais um motivo que possibilitou. Enquanto que o Play 2, né? Pirataria rolava solta, né? Dificilmente alguém teve um jogo original, né? Aí a gente já vai para um outro lado, né? Que acontecia muito, né? Só um pequeno parênteses. Tu fala em pirataria.
Sabe o que me vem na mente quando tu fala de pirataria? Quem lembra das propagandas anti-pirataria que vinha nos DVD? Ah, sensacional. Sabe o que Seu me troco lembra? pode ser em bala. Isso, é isso aí que me vem na cabeça. O troco pode ser em bala. As balas de 38 ali. É que assim, um dos casos, né, que contribuiu também para a Sony, né, é que assim, até hoje em dia a gente tem uma lei que proíbe você ter o domínio de mercado de alguma coisa, né? Você tem que abrir, se você inventa uma tecnologia nova, você não pode deixar essa tecnologia exclusiva para você. Você tem que abrir ela para, se teus concorrentes quiserem, também fazerem, né? E é lógico, os concorrentes, logicamente, têm que pagar um valor para usar essa tecnologia tua, tudo, né? E a Nintendo não aceitou isso, né? Ela inventou essa unidade de disco nova, e a Sony já tinha inventado o disco deles, né? Só que a Sony, por própria competência deles, lançou uma tecnologia que era barata, tinha um excelente custo-benefício, tinha uma capacidade de memória bem grande, né? Ao contrário da Nintendo, né? Que era caro e não cabia ainda tanto espaço que no CD normal, né? E aí o que acabou acontecendo? Todos os concorrentes foram lá, pagaram um dinheirinho pra Sony e usaram essa tecnologia, enquanto a Nintendo ficou lá teimosa com a tecnologia nova e acabou tendo aí uns probleminhas, né? Eu acho interessante ver como as duas empresas tinham uma visão muito diferente da pirataria, né? Uma fez tudo o que pôde, tudo ao alcance para evitar, e a outra sabia que eles precisavam criar uma base, né? Tanto que tu vê que a partir, não vou falar mais pra frente, mas a partir do PlayStation 3 eles começaram a investir pesado, né, em anti-pirataria. É que aí também a gente já tem um divisor de águas, A Nintendo né? até hoje, né? A Nintendo Até hoje é complicado. combate a pirataria valendo, né? É. Inclusive tem fãs que fazem umas mudanças em joguinho ali de 30 anos atrás e eles barram, pegam né? e barram, né? Exatamente. Sim. Tem alguns fãs até ficam chateados, né? Que assim, né? Antigamente tinha um caso também de que a pirataria não era tão importante para algumas empresas, porque que nem a Sony, ela pagava para uma desenvolvedora desenvolver um jogo lá para eles, e eles lançavam e vendiam o jogo. Então a Sony ia lá, pagavam alguém lá. Se o jogo era pirateado, quem teoricamente estava perdendo era a Sony. Só que a Sony, tendo jogos pirateados, vendia mais videogames, então estavam ganhando com isso também. E a partir aí da próxima geração, né, da 7ª geração... Se a vida te der limões, faça uma limonada. Isso, exatamente. A partir da 7ª geração já mudou um pouco esse sistema, né? Não era a Sony mais que pagava uma empresa para desenvolver o jogo para eles. Tinha uma empresa lá que chegava: ô Sony, posso vender um videogame aí, um jogo pro teu videogame? E a Sony liberava, eles desenvolviam um jogo pro videogame da Sony, e aí eles ganhavam dinheiro da venda. E aí que começou a se tornar importante, né, o sistema anti-pirataria, né? Porque aí são outras empresas que estão dependendo desse dinheiro, né? Então se você pirateasse os jogos, você estava tirando da empresa que dependia exclusivamente disso, né, e não do videogame. O Guilherme Tombesi está dizendo que a melhor propaganda anti-pirataria era a tela do FBI no começo dos jogos de fliperama. Os fliperamas entram em que geração aí? Os fliperamas, eles entram na 2ª geração já. Os fliperamas é um caso à parte, né? A gente nem considera, né, fliperamas nessa categoria de jogos, né? Porque fliperamas, eles já são basicamente... eles são máquinas, né, feitas para rodar aquele jogo em específico. Então, ele tem um pouco da primeira geração, né, que você não pode trocar simplesmente o jogo e jogar outro jogo, né? É única e exclusivamente aquele jogo. Inclusive, isso era bem interessante, que tornava o jogo muito melhor do que você comparado com o mesmo jogo lançado para console, né? Porque como era uma máquina do tamanho de uma geladeira só para fazer aquilo, logicamente ela tinha uma potência muito maior para aquilo que ela estava sendo feita, né? E essa é a diferença principal para os videogames. Os videogames tinham que rodar tudo, né? Não só aquilo, né? Então ele acabava tendo que economizar em algumas coisinhas, né? Inclusive, alguns fliperamas eles tinham uma espécie de tecnologia, não tecnologia, mas as gambiarra exclusiva para tornar o jogo mais atraente.
Que nem o Space Invaders, em alguns fliperamas, ele não era reproduzido na tela que tu enxergava. Aquela tela que tu enxergava, na verdade, era uns espelhos que refletiam uma tela embaixo. E esse espelho, ele dava aquela noção de tridimensão, que o jogo era 2D, e daí tu jogava, eles colocavam alguns efeitinhos de fundo ali no espelho e parecia que era um jogo 3D. Então o jogo era Space Invaders, mesmo que tinha para os consoles, mas ele parecia muito mais atraente no fliperama. Tem mais alguma coisa? Senão a gente dá uma corridinha de Sonic aí pra próxima geração. Estamos com uma hora de programa já. Então vamos correr. Bom, agora a 7ª geração... Segura o Y e corre. Isso aí. Com o Mario. Agora vamos lá para a 7ª geração. Então, bom, a 7ª geração aí... basicamente todo mundo aí já conhece, a não ser que seja muito novo. Que aí já veio o PlayStation 3, o Xbox 360, um grande acerto no Microsoft, né? A Microsoft cresceu muito no mercado com o Xbox 360, né? Eles conseguiram fazer uma revolução muito grande, né? no mercado, né? Principalmente no mercado nacional aqui no Brasil, né? E também temos a Nintendo tentando ainda com novas tecnologias. Eles lançaram o Nintendo Wii, que ele mantém aquela mídia exclusiva da Nintendo. Porém, eles têm um diferencial do sistema de captação de movimentos, né? Já existia alguns videogames antes que tinham um sistema de captação de movimentos. Existia e chamava Dynavision, um jogo da pistolinha. Mais ou menos isso. Mas, assim, eles fizeram uma grande revolução, né, com o sistema de controles deles e tudo, que ele captava, assim, um movimento perfeito, assim, da gente, né? Então, foi uma grande revolução no mercado, né? Ele era um videogame que tinha uma potência gráfica e processamentos bem inferior com os concorrentes, só que ele acabava ganhando nessa dinâmica, né, de captação de movimentos, né, e que foi um acerto tão grande que todos os concorrentes também acabaram adotando, né, esse sistema. Isso é interessante porque isso acabou virando tendência da Nintendo, né? A Nintendo parou de tentar competir em hardware, né? Enquanto a Sony e a Microsoft, a cada geração, brigavam para fazer aquele console mais potente, com mais gráfico, a Nintendo sempre buscava uma alternativa, que nem foi o controle de movimento no Wii, o Wii U teve o controle em forma de tablet lá, e o Switch, um portátil de mesa. Eles sempre tentam inovar. Isso é uma coisa assim que a Nintendo tem muito difundida, principalmente nos fãs, né? É que eles fazem os jogos para fãs. Nem eu sou um fã incondicional da Nintendo, né? E quando lançou o último videogame da Nintendo, eu fui lá e comprei ele, né? Eu guardei um dinheirinho, fui lá, comprei e já comprei ele junto com o último Zelda que foi lançado, né? Quando eu iniciei aquele jogo do Zelda, já me bateu aquela nostalgia daquele jogo lá que eu jogava lá quando eu era bem pequeno, né? Já me bateu aquela nostalgia, assim. Por mais que ele seja um jogo completamente diferente, né? Muito mais evoluído, um jogo de geração atual mesmo, né? Ele ainda te dá aquele gostinho de antigamente, né? Então ele são jogos feitos para fãs mesmo, né? E que acaba atraindo novos fãs também, né? Porque eles não deixam de ter o seu mérito nas gerações atuais, né? Só que eles tiveram esse acerto assim gigante em trazer os fãs de volta para a marca, né? O pessoal que acabou saindo dos Nintendo para ir para computador ou para os PlayStation, para Xbox, tudo acabaram voltando para Nintendo, tanto que o Nintendo normalmente ele acaba sendo o segundo videogame de todo mundo, né? O pessoal tem um PlayStation, um Xbox e um Nintendo, né, junto. Eles acabaram ganhando muito mercado nisso, né? Foi um grande acerto deles, né? O Nintendo Wii deu um fôlego novo para Nintendo, né, que tava duas gerações um pouco em decadência ali com o 64 e com o GameCube que venderam menos, né? Se não me engano, o Nintendo Wii foi o mais vendido dessa geração, né? O DS foi o mais vendido dessa geração. Eu digo excluindo os portáteis. A gente excluiu um pouco os portáteis, né? Mas o pessoal que não sabe aí, a Nintendo, desde a primeira geração, eles apostam em videogames portáteis, né? Em videogamezinhos que você coloca as pilhazinhas e sai andando com ele jogando, né? Eles sempre tiveram isso, né? Com os primeiros games da Nintendo, os primeiros Game Boys, né? E nessa geração aí que é considerado da geração, né, também um portátil, que foi o Nintendo DS, né? O Nintendo DS até, acho que ano passado ou ano retrasado, ele foi o videogame mais vendido da história.
Ele sim, teve uma quantidade de vendas absurda, né? E a Nintendo, juntamente com esse acerto do Wii, né, que também foi um videogame muitíssimo vendido, né, principalmente com essa tecnologia nova de sensor de movimento, fez eles terem um fôlego muito grande no mercado, né? Por mais que eles não fossem referência, eles ainda assim tinham uma quantidade de venda absurda, né? E isso é um mérito gigante da Nintendo, porque quase todas as outras empresas tentaram, né, entrar no mercado de consoles portáteis. A Sony tentou com o PSP, depois com o Vita, e assim, a Nintendo é a única que continuou, Sega, né? também. A Nintendo é a única que continuou. Falando em games portáteis, aquele famoso 99 em 1, isso se encaixa em qual geração? Esses daí, ele, na verdade, se for comparar com os portáteis da época, ele já entra na segunda geração, né? Que tinha alguns games da Nintendo que eles usavam o mesmo sistema da primeira geração, só que num portátil, né? Ele tinha, na verdade, o videogame, ele tinha um jogo só. E a tela dele já tinha o cenário montado. Aí você ligava ele e controlava os bloquinhos, né? O personagenzinho. Isso aí. Exatamente. Dificilmente uma criança daquela época não ganhou um daqueles, né? Anos 90. Aquela lá é o que ganhava de aniversário, né? Mas nós demos pra Amanda e pro Guilherme uns 3 anos atrás, acho que a gente deu um pra cada um daqueles. E é bem isso, era 100 jogos, né? E era tudo igual, cara. Tinha uns que tinham até uns 5 jogos, né? Mas a partir do quinto ele começava a repetir, né? Que era um de corrida, Mudava... o Tetris, o Pac-Man. Aí começava a repetir de novo. Bom, acho que da sétima geração o mais importante era isso aí, né? Mesmo, né? Então vamos para a 8ª geração, né? A 8ª geração aí é a geração basicamente que todos aí, meros mortais, estão até hoje com ela. Que já aí entrou o PlayStation 4, o Xbox One, o Nintendo 3DS, o próprio Nintendo Switch também entrou nessa geração. 3DS considera a 8ª? O 3DS já é a 8ª geração. Inclusive, os jogos de 3DS, eles compartilham a mesma tecnologia dos jogos do Wii U, que também é considerado dessa geração, né? O Nintendo Wii, por mais que ele seja uma revolução também no mercado, né, ele ainda é considerado de 8ª geração, né? Ele foi lançado aí no finalzinho da 8ª geração e... ele tem muita diferença, né, dos próprios videogames da 8ª geração da Nintendo, mas eles ainda, comparando com o PlayStation 4 e o Xbox One, ele é considerado mesmo nível, né, mesma categoria. E essa geração, bom, é a geração aí que todos nós aí estamos vivendo ainda, né? Por mais que ela teoricamente já tenha acabado, ainda estamos vivenciando ela, né? Porque a nova geração que veio aí não é para qualquer um. Não é mesmo. Só um minutinho aí que o Diogo tá dando uma ajeitadinha ali. Bom, mas da 8ª geração a gente não tem muito o que falar aí, que todo mundo aí que é antenado nos jogos aí tem um conhecimento, sabe como é que anda o mercado. Hoje em dia, basicamente, as marcas anteriores ali, Atari, Sega, que todos nós conhecíamos aí como grandes fabricantes de videogames, viraram ou deixaram de existir, né, como a Magnavox. Isso, o Odyssey ele deixou de existir, a empresa também deixou de existir. A Atari ela não deixou de existir como marca, porém ela não fabrica mais videogames, ela virou uma publisher, né, de jogos, né? Mesma coisa com a Sega. Isso, a Sega é a mesma coisa, né? A Sega, inclusive, ela não sei se ela foi comprada pela Nintendo ou se ele só tem a parceria com a Nintendo, que hoje em dia os jogos do Sonic, né, que era o principal mascote da Sega, né, são produzidos para a Nintendo, né? Pouquíssimos jogos saíram da Nintendo também, do Sonic, né? Então eles têm essa parceria bem forte, né? E aí acabou virando os grandes nomes do mercado, né? Microsoft, Sony e Nintendo, né? Se fala pouco, né, de outras marcas, né? Ou basicamente não existe, né? E a Nintendo com o Wii U, né, teve um pouco de baixa das vendas, né? Vendeu um pouco. Uma porque
o pessoal achava que era muito parecido com o Nintendo Wii, né? E na verdade não era bem parecido, O mas... Wii U, ele foi lançado na 8ª geração também, só que ele é um caso curioso, né? Porque ele é um videogame competente, ele tem uma potência relativamente bacana, ele veio forte no mercado, assim, só que ele teve um grande problema que foi a propaganda dele. Porque a propaganda dele, ele parecia como se fosse um acessório pro Nintendo Wii, enquanto na verdade ele era um videogame completamente novo, né? Que era aquele tabletzão, né? Que na verdade era um controle com uma tela, né? Só que esse controle com a tela, ele funciona pro videogame Wii U, que é um console de mesa que fica lá conectado na tua TV. E aí o pessoal aconteceu até casos de processo, porque eles iam lá, compravam o controle e iam tentar jogar no Wii. Porque o nome era parecido, né? Wii para Wii U. Aí a propaganda lá mostrava eles jogando com aquele controle, né? Que era para ser a revolução, né? Aí acabou confundindo muita gente, né? E aí, então muita gente ficou com raiva disso, né? Muita gente não entendeu o que era aquilo, né? Ah, não vou comprar um videogame da geração, um acessório para o videogame da geração passada, né? Vou comprar um atual, né? E aí muita gente não entendeu isso. Fora que o valor dele também era muito maior, né? Ele era basicamente 50% mais caro que os concorrentes, né? Outra inovação na 8ª, não diria que é uma inovação porque já existia lá para trás, né? Mas o óculos de realidade virtual do PlayStation foi uma coisa inovadora. Já existia antes, mas não da forma com que o PlayStation fez ali, né? Dentro dos consoles. É claro que tem os óculos para computador, tudo, né? Mas o óculos VR da Sony, ele foi, assim, basicamente o primeiro óculos de realidade virtual com sucesso para videogames, né? Já tinha alguns modelos para computador, né? Mas como a gente tá falando de videogame, nem vamos entrar nessa parte, né? Uma coisa que eu acho interessante comentar é como tá difícil entrar, né, nessa briga de consoles hoje em dia, né? Porque esses últimos anos teve várias empresas assim gigantescas que iniciaram um projeto, vamos fazer um console para bater de frente. Google tentou, Steam tentou e todos caem no esquecimento, né? O Google veio, né, com o Stadia, a Steam, agora não lembro o nome qual que foi o deles, mas assim, o da Nvidia também tem um. Só que assim, esses videogames ainda são eles, até muita gente considera eles de uma geração nova, né? Porque na verdade eles não são videogames, né? Eles são equipamentos que você acessa um servidor e joga o jogo pela internet, né? E, na verdade você não tem um jogo físico ali, você não joga o teu jogo ali, você vai acessar um servidor dessas empresas e acessar o jogo deles lá e só vai reproduzir na tua TV ou no teu computador, né? Então ele é complicado, né, você falar que ele é um videogame dessa geração ou daquela geração, porque assim, ele vai rodar jogos de PlayStation 3, ele vai rodar jogos de PlayStation 4, vai rodar jogos do PlayStation 5 agora, e não dá nem pra considerar que ele é um videogame, bem dizer, né? Apesar de você usar ele como um videogame, né? Então é bem complicado incluir possivelmente ele, né? Esse é o futuro dos consoles, né? Não sei quantas geração, quanto tempo vai levar, mas possivelmente vai acontecer isso, ao meu ver, né? Muita gente aposta nisso, né? Espero que não. Muitos países que no Brasil é complicado, né? Porque a gente depende muito, né, de uma internet boa, né, para ter esse acesso, né? Então você vai estar pagando caro por uma coisa que talvez não funcione direito para ti, né? Se tua internet está lenta, se tua internet não é muito boa, você não vai conseguir jogar direito, né? Ele demanda, né, de uma internet muito boa para isso, né? Então talvez demore um pouco, né? Porque até chegar para todos os países, né, uma qualidade de internet boa o suficiente para rodar isso aí, talvez demore um pouco mais, né? A Catiúcia perguntou em que geração que começaram os jogos filme. Esses jogos que tem uma história assim mais elaborada, assim, que parece um filme que tá contando. É assim, na verdade, principalmente ali na geração do PlayStation 1, já começaram jogos com histórias muito complexas, né? Antes já existiam jogos com histórias, né? Histórias bacaninhas, tudo, mas normalmente eram algumas coisas mais simples, né? A partir principalmente do PlayStation 1... Vide Resident Evil. Isso. Cara, que troço. Pô, tanto quando virou um filme, né? Sim. E o filme, ele não abrange nem 10% da história do jogo, né? Eu lembro que tinha revista que te ensinava aonde é que estava escondido cada coisa que você precisava, porque assim, ó,
o jogo não te dava tudo pronto, né? Você tinha que pegar a erva, com a erva misturar com não sei o que para fazer um negócio para um chá para se curar, alguma coisa assim. Só que em nenhum lugar do jogo te diz onde é que tá isso, né? Então tinha as revistas que te diziam onde é que tava, como é que tu mexia, como é que tu fazia as coisas. As revistas de detonados que tinham antigamente, né? Inclusive essas revistas existem até hoje, vocês encontram na Inks, tá? Não do Play, do Resident Evil 1, né? Mas dos novos, né? Dos atuais. Principalmente nessa época, né, começou com jogos bem mais elaborados, né? Logicamente, com o avanço de tecnologia e de potência dos videogames, a gente também teve um avanço conjunto, né, do que eles conseguiam inserir nos jogos, né? Então, quanto mais potente fosse o videogame, mais espaço cabesse dentro dos CDs, né? Acabaram se tornando essa experiência mais complexa, né? E acho que o auge assim de jogos cinemáticos foi no PlayStation 3 e no Xbox 360, né? Com o Until Dawn, se não me engano, já é dessa geração. O Until Dawn é do 4. Já é do 4. O The Last of Us, o primeiro, é do PlayStation 3. The Last of Us. GTA V. Esses jogos também. mais, acho que diria os jogos mais fotorrealistas, né? Isso, Eles o próprio The Witcher aí, que agora a gente tem uma série do The Witcher, né? Para o pessoal ter uma ideia, tem 3 jogos The Witcher e os 3 jogos abrangem basicamente a história dos 7 livros e um pouco além. O terceiro já tá fora dos livros. O terceiro já é, então assim, no primeiro e no segundo jogo eles abrangem a história de quase 7 livros, né? Lógico, não é tão detalhada quanto os livros, logicamente tudo, mas aí você vê, né, o nível de qualidade das histórias, como evoluiu, né, comparado com os outros, né? A Catiúcia colocou aqui também os jogos onde você escolhe a história. Também acho interessante, apesar de não ter tido uma experiência muito boa. Que ela jogou Detroit. Aí o legal do Detroit é o seguinte: o nome do jogo é Detroit Become Human. Você é um androide, então ele já está te dizendo que você vai se tornar humano. A Catiúcia quis fazer o jogo e fazendo as escolhas no jogo como se ela fosse um androide, não se tornando um humano. E é claro que deu ruim. Aqui temos também, fazendo um jabazinho aí pro Diogo, o livro do The Witcher. Tá no 6º volume aqui de lançamento dessa edição, né? Uma edição nova que eles estão lançando, capa dura, bonitão aí. E estamos na 6ª edição agora, né? Isso aí. Só complementando então o que o Diogo falou, esses jogos que tu escolhe bem o destino, eles começaram a se propagar na 7ª, né? Com o PlayStation 3, com o The Walking Dead. Eu lembro que foi um dos verdade, o Mass Effect, ele é de PlayStation 3 ou antecessor? O primeiro já é do PlayStation 3. O primeiro jogo assim que é difundido, né? E a grande maioria das pessoas concordam com isso, que foi um jogo de ter múltiplas escolhas, assim, foi o que influíssem na história, né? Foi o Mass Effect, né? Foi um dos primeiros jogos a ter essas opções de escolhas e que, de acordo com as escolhas que você faz, você altera o caminho da história, né? Altera o final do jogo, tudo. Hoje em dia é comum, né? Jogos terem 2, 3 finais diferentes, aí temos jogos com 7 finais diferentes, né? Do próprio The Witcher. O próprio The Witcher tem acho que 3 ou 4, né, finais diferentes. São 4 finais verdadeiros, finais mesmo é 4, mas cada personagem pode ter um final diferente, exatamente, que altera ainda mais. É bem legal isso, né? E aí começou a ter os jogos que a Catiúcia gosta bastante, que é os jogos cinemáticos, né? Na verdade você basicamente não joga ele, né? Você no máximo movimenta o personagem para um lado ou para o outro e faz escolhas, né? E assim, pode parecer simples, né? O pessoal às vezes pode até estranhar, né? Hoje em dia a gente tem tantas opções, né? A gente pode pegar um jogo ali que a gente entra num carro, dirige o carro, tem arma, tem conversa com pessoas, entra em prédios, faz meio que de tudo. É um jogo que você só controla o personagem para um lado ou para o outro. Só que assim, esses jogos, eles têm assim um embasamento histórico assim excepcional, né? Eles são jogos que eles são feitos para serem filmes mesmo, né? Só que eles são legais que te trazem essas opções, né? Você não vai só seguir o fluxo da história e acabar. Você vai fazer escolhas, as escolhas vão influir completamente na história, e inclusive tem alguns casos de jogos que o personagem que você controla pode morrer.
e a história continua acontecendo. E aí você começa a controlar outro personagem da história. Então é uma outra categoria de jogos, né? Mas é muito legal, é bem interessante. Mostra até que nível que está chegando os videogames, né? O que é interessante é que, por mais que esse é, em teoria, um jogo que você não joga, mas às vezes para te descobrir, tu conhecer tudo que ele tem para oferecer, tu vai gastar muito mais tempo nele do que em um jogo onde, que nem aqui o exemplo Homem-Aranha, onde é tu jogando o tempo todo, né? Tem escolhas? Tem, mas o principal é a gameplay, né? Enquanto esses jogos, no geral, eles limitam um pouco o que tu pode fazer dentro do jogo, mas as tuas escolhas são tantas, que tem tantas variáveis, que para te descobrir tudo que acontece, tu tem que investir bastante tempo. Um modo simples da gente explicar isso é que um jogo aí normal, né? Ele divide espaço, né, entre o gráfico, entre a jogabilidade e a história, basicamente, né? O comprimento do jogo, né? As coisas que você tem para fazer dentro dele. Então, enquanto o jogo normal ele vai ter um início, meio e fim e talvez algumas mudanças de final, esse é um jogo que ele vai ter vários... ele vai ter um começo idêntico, vários meios e vários fins, né? Então, eles conseguem focar, né? Tirar esse peso que teria o jogo, né? De jogabilidade, né? E colocando em mais histórias, né? Mais opções. Inclusive, o próprio exemplo que foi dado aí, Detroit Become Human, cada vez que tu termina uma missão, ele te apresenta toda a árvore de possibilidades, todos os momentos que você podia ter feito uma escolha diferente, te levaria a um meio diferente, que te levaria a outra parte, até um final totalmente diferente. E às vezes um estágio pode ter, assim, 12, 13 finais, um estágio. E são vários estágios, né? E o legal desse jogo é que ele traz pra gente isso de uma forma bem interessante, né? Porque às vezes a gente morre com o personagem e quando a gente volta a jogar, a gente tá com o mesmo personagem, né? Só que o número de série dele é diferente. Não é o mesmo número de série do anterior que você morreu. Aí ele mostra que você realmente não é o mesmo personagem, né? Outro robô, né? Outro androide. Seguindo aqui nos comentários ainda, a Catiúcia disse: Overcooked também é um jogo divertido, jogar em família e é muito instrutivo. Ele te ensina a cozinhar, a chutar os ratos quando estão carregando a comida e trabalhar em equipe. Às vezes o gráfico não é tudo, né? E sim a diversão, né? A jogabilidade. Joguinho simples, mas pra quem já jogou é divertido, né? Tem Overcooked, tem outros. O próprio Mario Kart, né? Do Switch, né? Joguinho, claro, esse já não é tão simples, né? Esse é bem elaborado, mas a diversão é o que importa ali, né? Jogar com os amigos, ali, dar uma risada. Jogar um casco na cabeça do outro, por que não? Diversão, né? Esse é o acerto da Nintendo, né? Enquanto as empresas normalmente entraram ali no mundo de cada um ter seu videogame, cada um jogar na sua casa, a Nintendo é basicamente a única empresa que se importa em ter um videogame que você pode conectar 8 pessoas juntas ali, uma do lado da outra, e jogar um jogo. Todo mundo junto, né? Igual era feito antigamente, né? Muitos tentam, né? A Sony tenta com um e outro jogo, a Microsoft tenta, mas assim, eles não conseguem. Tanto que esse jogo aí, ele tem, né? Tanto pra Sony quanto pra Nintendo. Só que assim, eles vêm já há anos, né? Difundindo esse negócio de cada um vai ter o seu videogame, cada um vai ter o seu videogame na sua casa, vai conectar na internet no máximo e jogar com um amiguinho ali. E enquanto a Nintendo não, a Nintendo ela tem todo um sistema de conectividade entre videogames, tudo, que você joga ele de uma maneira diferente se você tem um Nintendo do lado do outro ali, né? Pra quem quer um joguinho divertido pra jogar com os amigos, esse aqui é um Overcooked, é o melhor, né? Vai dar briga, vai dar xingamento, mas a diversão quase terminou. Esse jogo quase terminou um relacionamento aqui. Podemos quase dizer que ele é o Uno dos jogos eletrônicos. Eu joguei um esses dias, mas não me lembro, que era de fazer mudança. Era bem parecido com isso daqui, mas tinha que jogar mudança e coisa. Era divertido também. No mesmo estilo disso. Vamos lá, o que nós estamos tendo com a 9ª geração? Pô, a 9ª geração aí tá vindo, que nem a gente falou, com os videogames que não são videogames, né? Que a gente joga pela internet, né? E agora videogames mesmo são principalmente o PlayStation 5 e o novo Xbox Series X. E tá vindo aí, parece,
no final desse ano e início do ano que vem, um novo Atari. A Atari anunciou que eles vão produzir um videogame novo e de geração atual, não vai ser um remember dos anteriores, né? Vai ser um videogame novo, 100% novo, com jogos atuais, tudo, e vamos ver no que vai dar, né? Esperamos que venha algo bom aí, porque é muito bom ter, né, essa concorrência, né? Hoje a gente está basicamente com 3 marcas aí grandes, né? Isso acaba influenciando muito para nós, né, usuários finais, né? A gente acaba ficando preso, né? Enquanto mais concorrência tiver, melhor pra gente, né? Nessa nova geração, as principais melhorias, né, foram mais questões de hardware. E, assim, o que eu vi que teve uma tentativa de fazer algo que a Nintendo costuma fazer muito, que é inovar, foi o PlayStation com o controle deles, né? Que ele tem todo um sistema diferente ali, que tem um jogo um jogo exclusivo deles, lógico, que à medida que tu passa na grama, tu passa na água, tu começa a sentir o que o teu personagem está sentindo no jogo pelo controle. Inclusive é uma tecnologia bem interessante. Foi um divisor de águas, né? Que o PlayStation, desde o primeiro PlayStation, o controle ele tem um nome, né? Que é o DualShock, né? E o DualShock teve o 1, né? O 2, o 3, o 4 e agora é o DualSense. Eles mudaram o nome justamente para mostrar isso, né? Que o controle... O DualShock, ele começou com aquele que tremia, né? Que vibrava na mão quando... Isso o primeiro com analógico. Isso vale lembrar que os primeiros controles do PlayStation 1, ele não tinha analógico, né? E ele não tinha vibracal. Ele não vibrava, né? Os primeiros controles. Aí veio o primeiro DualShock, que ele tinha o analógico e o sistema de vibrar, né? E agora veio o DualSense, né? Que é o maior chamariz do PlayStation 5, na verdade não é nem o videogame em si, é esse controle, né? Tanto que muita gente cobrou a Sony de conseguir fazer uma compatibilidade com os PlayStation 4, né? Porque assim, um controle, ele tem diversos sensores, diversos sistemas motorizados internos que faz o controle vibrar de uma maneira para você conseguir sentir, né? O próprio gatilho, né, que normalmente em jogos de tiro usam para atirar tudo, ele tem um sistema que quando você atira com a arma, ele tenta simular o gatilho da arma e ficar voltando, né? Aí ele dá o tranco, né, do gatilho da arma, né? Se é digamos uma metralhadora que dá vários tiros, ele fica vibrando para frente, né? Como se fosse uma arma mesmo, né? E ao mesmo tempo que é uma coisa muito legal, muito interessante, né? Muito imersiva, né? Eu já vi muita gente na internet falando que é legal, mas é ruim ao mesmo tempo. Porque quem quer vai jogar um jogo mais competitivo, alguma coisa, diz que isso acaba atrapalhando na jogabilidade, né? No teu foco ali, né? Então, que é o controle, esses sensores acabam tornando um pouco mais duros os botões e tudo, né? E aí acaba, pelo menos alguns dizem que dificulta um pouco, né? Uhum. Eu fiquei bem animado com essa ideia do DualSense, eu achei bem interessante. Só que não é a primeira vez que a Sony faz isso com os controles, né? No PlayStation 3 eles tinham o Six Axis, que era um sensor de movimento. Só que isso ali foi tão pouco usado. Um e outro jogo exclusivo lembrava que existia, e daí é só torcer para que nesse caso não fique esquecido, né? Dentro da gaveta. A aplicação faz alguma coisa se tornar interessante ou não, né? Vamos ver como é que eles vão aplicar isso, né? Por hora, em alguns casos parece interessante, em alguns casos não, né? Vamos ver pra frente, né? Igual digamos, umas gerações antigas ali, o próprio controle do Switch, ele tem um sistema de vibração dinâmico. Ele não é o sistema igual aos videogames normais, que o controle ele vibra ou mais forte ou mais lento. Se você segurar ele inteiro, tem alguns jogos que simulam, digamos, um martelo batendo na parede. Você sente nele como a vibração como se estivesse batendo. Enquanto tem algumas outras partes que ele simula, digamos, alguma coisa escorrendo num cano. E você sente essa vibração escorrendo no controle também, né? Então, na verdade, isso daí é uma coisa que a Nintendo já aplicou, né? Essa dinâmica, né, no controle. Só que aí vai tudo da aplicação, né? Que nem a Nintendo aplicou isso no videogame e não foi tanto difundido. Os jogos não têm tanta inserção dessa tecnologia, né, nos jogos. E aí vamos ver como é que vai ser no Play, né? Se ele fizer uma boa inserção ou não, né? O Júlio Close acabou de perguntar quando sai GTA 6.
ninguém nunca saberá. Isso é uma coisa... GTA 6 é o novo Half-Life 3. É só quando os caras baterem na porta de casa e dizer, ó, saiu. Vai lançar. Tá aí. Isso é uma coisa assim que eu tiro o chapéu pra desenvolvedora, né, do GTA, né, que é a Rockstar, que eles trabalham com um sistema interno deles lá e ninguém faz eles mudarem, assim, não pode ser imprensa, pode ser fanbase, pode ser o que for, ninguém consegue fazer eles mudarem isso. Eles trabalham de uma maneira assim, ó, que ninguém sabe qual jogo eles estão fazendo. Eles têm até um padrão assim que o pessoal analisa de lançamento, que tentam adivinhar, mas ninguém sabe qual jogo vai ser lançado, qual jogo está sendo desenvolvido, ninguém sabe. Tem pessoas que dizem que o GTA 6 está sendo desenvolvido desde o lançamento do 5, e tem pessoas que dizem que ele está sendo lançado, que ele nem começou a ser desenvolvido ainda, né? Isso eu acho que é bom, né? Que nem, a gente tem um exemplo bem recente aí que influenciou muito, né, no lançamento do jogo, que foi o Cyberpunk, né? Que é um jogo que era para ser uma revolução no mercado e que acabou não sendo tão legal assim, né? Principalmente porque a empresa foi lá e abriu o bico. Ah, vamos lançar tal data. Aí chegou em tal data, o jogo não estava pronto. Ah, então vamos adiar. Aí adiou, entrou pandemia. E aí foi adiando, até que chegou no momento que a pressão era tão grande para eles lançarem o jogo, que eles foram basicamente obrigados a lançar. E o jogo não estava completo, né? E uma coisa interessante, falando sobre a Rockstar ainda, né? Que eles têm todo esse padrão de não saber o que eles estão fazendo, e é uma das poucas desenvolvedoras hoje que, assim, presta atenção aos detalhes, né? Eles não lançam um jogo incompleto, eles dificilmente lançam um jogo, assim, ruim. Né? Os últimos lançamentos todos deles foram, assim, de excelente pra cima. Né? Exatamente. Eles se atentam muito, né? Eles estão trazendo uma experiência de um jogo mundo aberto. Então, esse mundo aberto tem que estar completo, né? Ele tem que ter tudo, independente para onde você vai, se você está em cima da água, embaixo da água, no ar, voando, ele tem que estar completo o jogo, né? Isso daí é uma... Lógico, é uma empresa assim, gigante, né? A Rockstar ela é dividida em 3 ou 4 unidades, e cada unidade é absurdamente grande, né? Uma empresa assim que é fora do padrão, né, de mercado. Por isso que eles conseguem trazer uma qualidade tão grande, né? Só pegando o último lançamento deles, né, o Red Dead Redemption 2, que aquilo lá, assim, não tem pra achar defeito. Né? Ficou muito, muito bem feito o jogo. Vocês querem comentar mais alguma coisa ainda do Cyberpunk, que é o do momento? E daí já podemos ir encerrando, já estamos com 1h36 aí do programa. Bom, eu tenho as coisas pra comentar. Aproveita agora, abre o coração, porque os desenvolvedores do jogo estão assistindo o programa. Bota pra fora tudo que você quer. Eu comprei na pré-venda R$200. Lançaram um jogo incompleto. Foi logo antes de lançar, porque eu pensei, eu vou esperar lançar. Vou ver como é que tá. Mas daí saiu as primeiras críticas que dizem que o jogo tá incrível. Meu Deus do céu, eu preciso comprar. Comprei, joguei a primeira noite e assim, tá parado praticamente desde lá. Porque, assim, tá chegou num ponto em que tem momentos que tu não consegue, de tantos problemas que tem. Tem problemas com a física, tem objetos colidindo. Teve uma que eu me recordo até agora, que é... Porque dentro do Cyberpunk 2077 tem uma menção a um youtuber brasileiro, né? O Azaghal. Que ele fez o Jovem Nerd, né? Fez o RPG de Cyberpunk e eles colocaram o Ozob no jogo. E tem uma missão que você resolve com o Ozob. E daí fui resolver a missão, completei a missão, tinha que falar com ele. Aí o personagem do Ozob ficou junto com uma lixeira gigantesca, eu não consegui chegar perto dele. Porque tava aquela lixeira ali, daí tava ele, uma lixeira no meio. E eu tive que reiniciar a missão, porque eu não conseguia falar com ele. Eu já fui o contrário. Eu fui um dos felizardos que teve uma experiência excelente com esse jogo. Por incrível que pareça, jogo ele no PlayStation 4 normal, o primeiro que saiu ali, o primeiro modelo, né? E eu tive pouquíssimos problemas, né, quanto à jogabilidade dele, né? Lógico, aconteceu algumas coisas de renderização, de às vezes você chegar do lado do quadro e ele ser um bloco estranho, né? Não ter textura, né? Não ter janela, não ter nada. Mas isso é até no Minecraft. Às vezes alguns personagens chegarem e tá sem cabelo, ou demora pra aparecer a roupa do personagem.
Aí, nesse caso, você larga a famosa tirou o cabelo pra lavar? Isso, exatamente. Então eu tive só esses probleminhas simples, assim. Eu tô jogando ele já há mais de 100 horas e tô tendo uma experiência incrível com o jogo. Lógico, eu entendo que ele tem muitos defeitos. Para um jogo de preço cheio, que era para ser uma das revoluções do mercado, ele não está nem perto do que foi prometido. Mas eu também entendo um pouco o lado da desenvolvedora, né? Que acabou sofrendo bastante pressão para lançar ele apressadamente. Muitas pessoas falam, mas é um jogo que já está sendo produzido faz tempo, tudo. Só que assim, né, a gente está vendo uma empresa aí, a CD Projekt Red. Ela é uma empresa muito pequena. Assim, comparando com qualquer outra desenvolvedora de jogos, ela é minúscula. Ela não tem nem 5% do escopo de funcionários que tem as empresas grandes aí, renomadas no mercado, né? Então é complicado mesmo. Eles lançaram um jogo ali apressado por pressão dos outros. Eles não tiveram esse luxo, né, de poder chegar para os investidores deles e falar, não, a gente não vai lançar porque o jogo não está pronto. Então, lógico, um pouco da culpa foi deles, né, de ter prometido o lançamento do jogo para quando não estava pronto, né? Mas assim, é uma empresa, atualmente é uma das minhas empresas assim, desenvolvedoras preferidas. Tanto que eles têm um apreço por você comprar o jogo deles. O próprio Cyberpunk, você compra ele, ele não vem só a caixinha e o CD dentro, ele vem a caixinha numa capinha de papelão bonitinha, aí dentro ele tem um CD do jogo, aí ele tem um mapa do jogo, ele vem com uns adesivos, ele vem com uma cartinha de agradecimento da empresa por estar comprando o jogo. Então essa é uma empresa que ela preza muito pros jogadores, né? O próprio The Witcher, que é o lançamento anterior deles, também é sensacional o jogo, um dos melhores jogos da geração. E também tem todos esses mimos, né, pro jogador, vem os adesivinhos legais, tudo. Então assim, é uma empresa que ainda tem o meu respeito, né? Vamos ver aí como é que ela vai se sair aí nas atualizações que ela vem lançando pro Cyberpunk e tudo, né? Basicamente tá mensal, né, a atualização pro Cyberpunk. Sim. Até menos, né? Acho que desde que ele tá com 2 meses de lançamento, ele já saiu umas 4 atualizações, por aí, né? tem bastante. Então eles estão trabalhando para deixar o que eles prometeram, né? Vamos ver como vai ficar, né? Mas por hora eu ainda tenho meu respeito. Sim, eu até gostei da história do jogo, né? Tava divertindo, só que chega os pontos que aqueles bugs que não te deixa passar das missões, aí eu deixei na geladeira até consertarem. E esperamos que conserte antes de 2077. Né? Fábio, alguma consideração? Chegou a jogar? Não cheguei a jogar. Teve interesse? E ao meu ver, né? Não joguei, não tenho como falar, mas quem é das antigas, né? Que jogava com os quadradão, não é às vezes um bug, um defeito que vai se importar tanto, né? Sim. O que importa é a diversão e a jogabilidade, né? Gurizada, vamos indo para as considerações finais. Bom, minhas considerações finais é que joguem videogames, se divirtam, é uma coisa sensacional, é uma experiência muito legal, não é mais uma coisa para criança, acho que na verdade nunca foi uma coisa para criança, desde sempre teve um embasamento tanto para adultos quanto para crianças, né? Principalmente hoje em dia com as histórias aí complexas demais, jogos lançados para maiores de idade. Então não tenham preconceito, se divirtam, independente se você gosta de um, gosta do outro, brinquem com seus amigos, se divirtam e sejam felizes com seus videogames. Seguindo a linha então, né? Joguem videogame também. E os pais que estão assistindo, tá? É mentira que faz mal, tá? Ninguém fica violento porque joga videogame, tá? Não é porque tu atropela uma velhinha no GTA, né? Que tu vai fazer isso na vida real, tá? Então... O Guilherme e Amanda, essa parte vocês levem em consideração que existe um tempo saudável de jogo também. Também. Tudo que é demais é um problema, né? As minhas considerações então são as mesmas. Videogame é uma forma de entretenimento e, assim como o filme, assim como o livro, tem quem goste, tem quem não goste.
E não é coisa assim como existem livros e filmes para crianças e para adultos, vai acontecer a mesma coisa com os videogames. Minhas considerações também seguem na linha do joguem e divirtam-se. Catiúcia pediu pra mim não falar, mas eu vou falar. Eu gosto de jogar Ark Survival. Porque só tá eu no mapa de ser humano, é eu e dinossauros. Olha que legal. O que pode dar errado nisso? Você pode montar em dinossauros, você pode fazer o que você quiser. E o Pavani me lembrou que a gente... Mas ainda estamos dentro do horário do programa, então... O Julian, para quem não sabe, o Popo se rebelou contra o Julian devido a todas as peripécias que ele fez o Popo passar, e aconteceu que o Popo acabou comendo o Julian. Mas, em breve, levaremos o Popo lá na Marina, para a Marina fazer uma cirurgiazinha e tirar o Julian, e o Julian aparecerá novamente conosco aqui. Galera, ficamos por aqui. Quem nos acompanhou, muito obrigado. Quem compartilhou o nosso vídeo, quem curtiu, quem comentou, muito obrigado. Isso ajuda bastante a gente saber que o pessoal está curtindo essa nossa iniciativa. Foi uma coisa que a gente acreditou que seria legal a gente fazer. A gente olhava no YouTube e achava legal, ouvia podcast e achava legal. E por que a gente não pode fazer também, né? E, então eu agradeço cada um que está compartilhando, quem está curtindo e comentando. E deixa aqui o spoiler, já que você está no Pop Culture, você está aqui para tomar spoiler. Semana que vem o programa será sobre Holocausto e Segunda Guerra. Para quem não sabe... Isso. Para quem não sabe, dia 27 de janeiro é uma data, é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Então a gente vai estar aí no dia 20, uma semana antes, com três profissionais da área da história aí para falar o que foi o Holocausto e o que é verdade e o que não é também. Então vai ser um programa um pouco mais sério, né? Porque o tema pede, não tem como você não levar isso a sério. Mas agradecemos quem nos acompanhou e fica o convite para a semana que vem. Aproveito que entrou mais uma quantidade imensa de 3 comentários da Heidi Hart, minha sogra, dizendo muito bom e dizendo excelente assunto, que é o da semana que vem. E Taru Cardias disse parabéns, galera, muito legal a live. Não sei quem você é, Taru, mas muito obrigado pelo carinho, agradecemos e ficamos por aqui.